Amém. Pai, Senhor, igreja. Amém? Aproveitando que nós estamos de pé, você pode abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24. Versículo de número 49. Lucas 24, 49. Biel, desliga para mim esse ventilador, por favor. Lucas 24, 49. Todos acharam? Amém? Vamos então ler a palavra do Senhor. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Podeis assentar, fique à vontade. Nós estamos na casa do Senhor. Eu agradeço a Deus pelo privilégio que Ele me concede de, mais uma vez, estar ministrando a palavra do Senhor. Todas as vezes que eu tenho esse privilégio, eu fico muito feliz. Feliz porque um dia o Senhor nos escolheu, né, para fazer a sua obra. E também porque a gente olha para dentro de si e pensa, poxa, mas o que um Deus tão grande, um Deus tão amoroso, vem em mim, vem em você, não é verdade, meu irmão? Mas Ele nos escolheu, Ele nos chamou, e todos os dias Ele nos capacita para a boa obra que Ele tem entregue em nossas mãos. Então, eu quero agradecer ao pastor Fernando, também meu sogro, né? Pastor Ailton, é um privilégio muito grande essa noite estar aqui com os irmãos. E sem mais delongas, eu prometo que tentarei ser breve dentro daquilo que foi proposto aqui pelos varões da igreja. Mas, queridos, Lucas capítulo de número 24, ele se encontra em um contexto que Cristo, ele reaparece depois de morrer, depois de ressuscitar. Cristo, ele volta a aparecer aos seus discípulos. E quando ele volta a aparecer aos seus discípulos, ele entrega a eles o que nós denominamos de a grande comissão. Cristo, nesse momento, comissiona os seus discípulos para algo que ele tinha a fazer por intermédio dele. E algo que transcenderia as gerações de tal modo que chegaria até os dias de hoje. Então, a comissão que um dia foi entregue aos discípulos chegou até mim e a você, Juninho. E hoje nós somos comissionados para uma obra. Nós somos comissionados para um ID. Então, o texto que os irmãos escolheram está justamente nesse contexto. Jesus aparece ressuscitado e ele mostra aos seus discípulos, ele comprova aos seus discípulos a sua ressurreição. É interessante porque, se nós voltarmos alguns versículos, ali a partir do versículo de número 38, a palavra diz, e ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Que pensamentos eram esses? O versículo 37 nos responde. Eles estavam espantados e atemorizados, pensando que vinham algum espírito. Só que Cristo olha para os seus discípulos, no versículo de número 39, diz, vede as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E aí Cristo mostra aos seus discípulos as suas mãos furadas. Ele mostra os seus pés furados. E aí nós observamos que depois disso, no versículo 45, a palavra diz, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Então a gente observa que Cristo, nesse determinado momento, ele comissiona os seus discípulos para uma missão. Cristo, nesse momento histórico, está prestes a voltar aos céus. E antes de voltar aos céus,
ele dá as suas últimas recomendações para que os discípulos tocassem a igreja do modo como Cristo queria que a igreja avançasse. Só que, meu querido, é interessante que, depois de tudo isso, depois de todas essas coisas, Cristo olha para os seus discípulos e diz: olha, mas agora vocês vão ficar em Jerusalém. Vocês vão esperar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, eu comissionei vocês, eu chamei vocês, eu escolhi vocês, mas até que do alto vocês sejam revestidos, vocês vão esperar um pouquinho em Jerusalém. Vocês vão aguardar um pouquinho em Jerusalém. Não é para sair ainda fazendo nada. Espera até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas, queridos, a grande indagação, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu me lembro, eu ainda era um adolescente e eu li esse texto e eu me perguntava, mas por que ser revestido de poder? E eu lembro que eu perguntei para o meu avô na época. Eu cheguei nele e falei: vô, vem cá. Eu ainda na minha meninice, sem entender muito as coisas, eu falei: e aí? Mas por que ser revestido de poder? E eu nunca me esqueci da explicação que eu recebi do meu avô sobre esse texto. Se você pegar João no capítulo de número 20, você vai observar que João, capítulo 20, está no mesmo contexto de Lucas, no capítulo de número 24. E em João, no capítulo de número 20, Jesus aparece aos seus discípulos. Mas João, ele conta o texto com uma riqueza de detalhes maior. Por quê? Porque João, ele estava naquele momento sendo um dos personagens dentro do texto. Lucas, ao escrever o seu evangelho, nós vamos observar que ele foi contratado por um homem riquíssimo na época, chamado Teófilo, para investigar sobre Jesus, para entender quem Jesus era. Então Lucas, ele não foi uma testemunha ocular deste momento. Lucas não estava neste momento, então ele chega em todas as pessoas, ele entende os fatos e escreve o que aconteceu. Mas em João, no capítulo de número 20, nós vamos perceber que Cristo, ele entra naquele local. E quando Cristo ele entra naquele local, ele dá um sopro e ele diz: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. E Cristo faz isso, meu irmão, porque até aquele momento, Cristo era Deus entre nós, ele era o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Mas ele tinha dito que depois dele viria um Consolador que ajudaria os discípulos a se lembrarem de todas as coisas que ele havia ensinado. Então aqueles homens precisariam do Espírito Santo. Então Cristo sopra o Espírito Santo e aqueles homens recebem o Espírito Santo. E aqui eu quero fazer uma distinção que é muito importante. Quando nós estudamos um pouco a teologia clássica, ali os nossos irmãos batistas, os nossos irmãos presbiterianos, eles entendem que o recebimento do Espírito Santo e o revestimento do Espírito Santo ocorre em um único momento. Ou seja, quando eu aceito Jesus, automaticamente eu recebo o Espírito Santo e eu sou revestido pelo Espírito Santo. Mas eu e você, meu irmão, que somos pentecostais, nós acreditamos de outro modo. Nós acreditamos que quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, nós somos selados pelo Espírito da promessa, como Paulo escreve aos Efésios. Mas depois de recebermos o Espírito Santo, nós precisamos ser revestidos pelo Espírito Santo. Então, a melhor interpretação para esse texto é: os discípulos, eles recebem o Espírito Santo quando Cristo sopra o Espírito Santo sobre eles, mas eles só são revestidos em Atos, no capítulo de número 2, quando todos ali são cheios do Espírito Santo. Então, por isso nós defendemos que aqui nós temos dois eventos distintos. Sim, no dia que eu aceito a Jesus, eu recebo o Espírito Santo.
Mas no dia em que eu sou batizado com o Espírito Santo, aí sim eu sou revestido. Eu sou revestido. Então, fazendo essa distinção, porque nós somos pentecostais e nós acreditamos assim, faz muito mais sentido esse texto. E aí, meu querido, quando nós pegamos um texto como esse, meu avô ele continuava me explicando, e além da correspondência de João no capítulo de número 20, esse texto também tem correspondência em Atos, no capítulo de número 1, versículo de número 8. E em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, a palavra do Senhor vai dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Em Lucas, Cristo ele também fala isso, só que ele fala no versículo anterior, no versículo 48 de Lucas 24, ele diz: e dessas coisas sois vós testemunhas. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que o revestimento ele serve porque nós somos testemunhas do que Cristo fez nas nossas vidas. Se eu quero simplesmente ser revestido só por ser, meu irmão, não adianta nada. Eu preciso ser revestido para ser testemunha de tudo que Cristo fez por mim. Eu preciso ser revestido para anunciar o Evangelho a toda criatura, dizendo que um dia Cristo veio, Cristo nasceu, Cristo viveu, Cristo morreu, mas Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Então eu preciso entender que eu sou revestido para ser uma testemunha. Então, meu avô concluiu a explicação depois de passar por João 20, Atos de número 1, 8, dizendo que o revestimento ele vem para que nós fôssemos testemunhas de tudo aquilo que Cristo tinha feito por nós. E, meu querido, os discípulos, eles precisavam deste revestimento. Eles precisavam deste revestimento para a missão que Cristo tinha entregue a eles. Porque, vamos lá, vamos pensar aqui juntos. Cristo morre, Cristo ressuscita, Cristo edifica sobre si mesmo a sua igreja e Cristo envia os seus discípulos para propagarem a mensagem que ele tinha deixado. Cristo ele é assunto aos céus, então aqueles discípulos agora eles tinham a responsabilidade de levar o evangelho. Aqueles discípulos agora eles eram embaixadores de Cristo na terra. Eles teriam que transmitir tudo aquilo que Cristo tinha ensinado para eles. Só que o detalhe é que agora Cristo não estava mais no meio deles de forma corpórea, de forma humana. Cristo tinha sido assunto aos céus, então o Espírito Santo vem justamente para ajudar esses homens nessa missão. O Espírito Santo vem para ajudar esses homens a se lembrarem de todas as coisas que Cristo tinha deixado. O Espírito Santo vem para que aqueles homens, no momento de dificuldade, eles tivessem a capacidade de transmitir palavras como Pedro, dizendo: importa muito mais obedecer a Deus do que aos homens. Você pode me bater, você pode me chicotear, você pode fazer o que você quiser, mas eu vou continuar falando a palavra de Jesus, o Nazareno. Aqueles homens precisavam de ousadia, aqueles homens precisavam de intrepidez para a boa obra que Cristo tinha entregue para eles. E aí, meu querido, a gente olha para si mesmo e pergunta: tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Cristo comissionou aqueles homens, Cristo escolheu aqueles homens, Cristo soprou o Espírito Santo sobre aqueles homens e posteriormente eles são revestidos em Atos 2. Mas o que eu tenho a ver com isso? O que essa palavra tem de aplicação pessoal para a minha vida? E, meu querido, a resposta é muito simples.
Do mesmo modo que Cristo escolheu aqueles homens para transmitir as boas novas, Cristo escolheu cada um de nós para fazer essa missão também. O sacerdócio é universal a todos os santos que foram escolhidos por Cristo para apregoarem a mensagem. Então, do mesmo modo que aqueles homens um dia foram escolhidos, do mesmo modo que aqueles homens um dia receberam o Espírito Santo e posteriormente foram revestidos para toda boa obra, o Senhor essa noite diz para mim e para você: eu te escolhi, eu te salvei, eu te dei o meu Espírito e eu te revesti dele. Então essa missão ela se estende a cada um de nós. Só que, meu querido, é importante mencionar que o revestimento ele não acontece de qualquer forma. O revestimento não acontece de qualquer jeito. Deus é organizado. Deus impõe requisitos para o seu povo. Afinal, ele é santo. E nele não habita treva alguma. Então Deus, como sendo o Criador de todas as coisas, ele impõe algumas coisas para que nós sejamos revestidos. Revestidos. O revestimento não vem de qualquer forma, o revestimento não vem de qualquer jeito, o revestimento não vem para qualquer um que ache que está vivendo a vida de qualquer jeito. Não. O revestimento é algo sério. Eu concordo com o pastor que pregou hoje de manhã, o pastor Ferreirinha, quando ele diz que a primeira grande mensagem central da Bíblia é a salvação que nós temos por intermédio de Cristo. Mas a segunda grande palavra que existe é justamente o revestimento que nós recebemos pelo Espírito Santo. Eu concordo com ele quando ele disse isso hoje de manhã. Isso é algo muito sério. Então, eu quero de forma muito rápida, muito breve, muito objetiva, conversar com você alguns dos requisitos necessários para que nós recebamos esse revestimento. E, meu querido, o primeiro requisito, ele está no nosso texto base, que já está aqui, ó. Lucas 24, versículo 49. A palavra diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. E Cristo diz: ficai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. E, meu querido, o primeiro requisito para que nós sejamos revestidos é ficar. O primeiro requisito para que nós sejamos revestidos é aguardar a promessa onde Cristo mandou que nós aguardássemos. Deixa eu te falar uma coisa. Se Cristo falou para você esperar a promessa em Jerusalém, por que você está se antecipando indo para a Judéia? Se Cristo mandou você esperar a promessa em Jerusalém, por que você está se antecipando indo para Samaria? Se Cristo mandou você esperar a promessa em Jerusalém, por que você está indo para os confins da terra? A palavra é clara e exige obediência. Ficai em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder. Espera no lugar que Cristo mandou você esperar. Para o cumprimento da promessa havia um lugar certo, havia um lugar determinado que aqueles homens precisavam estar. Meu irmão, até quando a gente vai ficar batendo cabeça? Até quando a gente vai ficar correndo de um lado para o outro, indo para onde Deus não mandou a gente ir? O Senhor disse para ficar. Então a gente vai ficar até ser revestido de poder do alto. Ele mandou a gente ficar, então a gente vai esperar, a gente vai aguardar, porque se ele falou, pode passar 1 ano, pode passar 2, pode passar 3, mas a palavra do Senhor, ela não muda, ele é fiel. O Senhor, ele não é homem para mentir, ele não é filho do homem para se arrepender daquilo que ele falou. Então, se ele disse para você, espera a promessa nesse lugar, não saia desse lugar, meu irmão.
Fica no lugar que Ele mandou você ficar. Sabe por quê? Porque quando a gente tenta antecipar as coisas, não sendo obediente à promessa que Ele fez, não sendo obediente à palavra que Ele nos deu, a gente pode, infelizmente, fazer as coisas de forma errada, de forma equivocada. Ele mandou esperar, espera. Espera, meu irmão. Fica em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder. Para de querer antecipar as coisas na tua vida. Eclesiastes diz que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Se o Senhor mandou você esperar, espera. Não sai da posição que Ele mandou você estar. Por mais que doa, por mais que seja sofrimento, por mais que a gente não entenda, é necessário estar debaixo de uma promessa. E se a promessa é para ficar em Jerusalém, a gente vai ficar em Jerusalém. Fica em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder. Então, a promessa só seria possível se aqueles homens aguardassem a promessa em Jerusalém. E sabe o que é interessante? Olha só. Vá comigo para Atos dos Apóstolos, por gentileza. Atos no capítulo de número 2. No versículo de número 5. Eu quero focar isso aqui com você. O texto diz: e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Meu irmão, onde a promessa se cumpriu? A promessa se cumpriu em Jerusalém, meu irmão. A promessa tem lugar determinado. A promessa tem lugar para acontecer. Por que você está indo para Samaria se Ele mandou ficar em Jerusalém? Por que você está indo para a Judéia se Ele mandou esperar em Jerusalém? A gente precisa obedecer ao comando de Deus. Os discípulos, eles aguardavam a promessa. E sabe o que é interessante? O interessante é que o capítulo 2 começa dizendo: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Meu querido, quem estava em Jerusalém recebeu a promessa. Quem estava em Jerusalém foi revestido. Quem estava em Jerusalém viu o cumprimento da promessa. Às vezes a gente fica se perguntando por que as coisas não dão certo na nossa vida, por que a promessa não dá certo na nossa vida. Mas o Senhor essa noite pede de mim e de você obediência. O Senhor nos manda fazer alguma coisa e a gente faz tudo ao contrário, meu irmão. Fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém porque depois do revestimento a gente vai para Samaria, a gente vai para a Judéia, a gente vai para os confins da terra, a gente ganha esse mundo inteiro para Jesus. Mas a gente tem que estar onde a promessa vai ser cumprida. Tem um texto muito interessante em Números, no capítulo de número 9, eu acho muito interessante esse texto. Versículo de número 17, Rafa, coloca pra gente ler junto aqui. Números 9, 17. Meu irmão, olha só que tremendo isso. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam. E no lugar onde a nuvem parava,
Ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Pode passar, por favor. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam-se o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. Pode continuar. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. Meu irmão, olha só que coisa tremenda. Aquele povo entendia que quando a nuvem saía, é porque eles tinham que sair. Mas quando a nuvem parava, eles tinham que parar. Por que a gente está trilhando um caminho que Deus não mandou a gente trilhar? Por que a gente está parando no meio de um caminho que Deus não mandou a gente parar? Se a palavra é para. Se a palavra é marcha, marcha. Mas a gente não arreda o pé da palavra que Deus entregou para nós. Aleluia! Então, para ser revestido, a palavra é: fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém até do alto ser revestido de poder. Então, meu irmão, não sai do lugar que Deus não mandou você sair. Não sai de onde Deus mandou você ficar, na verdade, né? Não sai de onde Deus mandou você ficar. Se Ele mandou ficar em Jerusalém, fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém. Só que, meu querido, não para por aí. Quando a gente volta para Lucas, no capítulo de número 24, a gente observa, no versículo 53, o segundo requisito para ser revestido. A palavra diz: e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Onde você tem buscado revestimento, meu irmão? A minha avó, ela tinha uma mania engraçada, que era muito interessante, né? Não tem problema nenhum assistir TV, assistir série, assistir filme. Mas era muito engraçado, a gente às vezes estava em casa assistindo alguma coisa e ela passava e dizia: os meus netos estão aí se enchendo da presença de Deus. Só que ela falava de uma forma irônica, né? Que a gente passava a tarde assistindo televisão, Ailton. Ao invés de ler a Bíblia, orar, a gente passava a tarde assistindo televisão. Não tinha problema nenhum, a gente era criança. E ela sempre falava isso. E sabe, meu irmão, quando a gente vai crescendo, a gente vai refletindo sobre algumas coisas. E eu hoje olho para mim mesmo e me pergunto: onde eu estou buscando revestimento da parte do Senhor? O texto bíblico diz: e estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. O segundo requisito para a gente ser revestido do poder é estar na presença de Deus. Meu querido, não é em qualquer lugar que a gente encontra revestimento. A gente encontra revestimento é nos pés do Senhor. A gente encontra revestimento é na casa do Senhor. A gente encontra revestimento na presença do Senhor. É na presença dele que há revestimento. Para nós sermos revestidos de poder, nós precisamos estar na presença de quem de fato pode nos revestir desse poder. E esse revestimento, ele começa aqui no templo, meu irmão. Quando nós estamos em comunhão com os nossos irmãos, quando a alegria do Senhor começa a nos contagiar, quando a alegria do Senhor começa a tomar conta do nosso ser, e nós começamos a ser cheios e cheios e cheios e cheios e cheios da presença de Deus. Nós precisamos estar aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo em Hebreus, no capítulo de número 10, versículo de número 25, ele diz: não façam como alguns que têm deixado o templo. Continuem no templo, continuem buscando ao Senhor, continuem buscando o revestimento do alto, continuem querendo mais da face do Senhor. É no templo que nós somos revestidos. Como o salmista diz: assim como a corça anseia por águas, assim eu desejo a presença do Senhor.
Nós precisamos desejar a presença do Senhor. Nós precisamos querer estar na presença do Senhor todos os dias, meu irmão. A presença do Senhor é o que nos reveste. A presença do Senhor é o que nos reveste. Então, em busca deste revestimento, os discípulos estavam no templo todos os dias buscando ao Senhor, porque eles sabiam que a virtude, eles sabiam que o revestimento viria em Jerusalém, mas eles não sabiam quando de fato esse revestimento viria. Então, eles não perderam as esperanças, eles continuaram dia após dia buscando esse revestimento. E do mesmo modo tem que ser a minha vida, tem que ser a tua vida. Nós temos que estar dentro do templo, buscando ao Senhor, sendo aperfeiçoados pela presença do Senhor, sendo cheios da presença do Senhor, buscando a face do Senhor, querendo mais do Senhor, meu irmão. Hoje a gente tem perdido tanto tempo com tantas coisas. A gente olha para Deus e diz, Senhor, mas eu não tenho mais tempo. Eu não consigo mais te buscar, eu não consigo mais estar na sua presença, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais ler a Bíblia. Mas o Senhor, essa noite, olha para mim e para você e diz que além da obediência, é necessário estar na presença para que nós sejamos revestidos da presença dEle, meu irmão. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Nós precisamos estar na presença dEle. E sabe, meu querido, o terceiro e último requisito que eu quero trazer com os irmãos, eu prometi que seria breve essa noite. Além de ser obediente, além de estar na presença, além de estar nos átrios do Senhor, nós precisamos ser testemunhas. O revestimento, ele tem uma finalidade. E a finalidade é nos dar poder para que nós sejamos testemunhas do Senhor Jesus. Para que nós sejamos testemunhas, nós precisamos do revestimento. E a finalidade do revestimento é ser testemunha. Meu querido, o Senhor, Ele nos reveste de poder, não para nós ficarmos presos entre quatro paredes, guardando para nós mesmos aquilo que Ele nos deu. O Senhor essa noite nos chama a sair de dentro do templo, a lutar por almas, a ganhar almas, a pregar o Evangelho, a falar para as pessoas que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta e que Jesus voltará. E que Jesus voltará. Ele não nos revestiu para nós ficarmos presos aqui dentro. Aqui nós nos preparamos, aqui nós nos aperfeiçoamos, mas lá fora nós colocamos em prática tudo que Jesus nos ensinou e todo o revestimento que veio do Espírito Santo. Nós precisamos sair de dentro para ganhar as pessoas lá fora. Meu querido, Cristo disse que nós receberíamos poder para sermos testemunhas em Jerusalém, que era onde o poder seria recebido. Mas depois que o poder é recebido, Ele nos manda para a Judéia, Ele nos manda para Samaria, Ele nos manda para os confins da terra. Talvez, se Cristo tivesse vindo à terra, aqui no Brasil, mais especificamente no município de Planaltina de Goiás, Ele teria dito: fiquem em Planaltina, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para depois sair pelo Goiás, para depois sair pelo Brasil, e para depois sair ganhando o mundo inteiro, meu irmão. Então, se o Senhor te plantou em Planaltina, é em Planaltina que você vai receber poder. Mas não é somente aqui que você vai ficar. Você vai sair pelo Goiás, você vai sair pelo Brasil. Se o Senhor te colocou em Santa Maria, se o Senhor te colocou no Gama, é lá que você recebe a virtude. Mas depois para sair pelo Distrito Federal, depois sair pelo Brasil, depois sair pelo mundo inteiro ganhando almas para o Senhor Jesus, meu irmão. Inicialmente a gente fica para receber virtude, mas depois a gente sai para ganhar alma. Obrigado.
Mas depois a gente sai para ser testemunha. Depois a gente sai para ser testemunha. Então, meu querido, Cristo nos deu esse revestimento. Cristo nos deu revestimento através do Espírito Santo, para que nós nos levantemos onde nós estamos. Porque Ele nos deu uma ordem. Ele nos deu uma ordem. Marcos 16, versículo de número 15 diz: Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Essa noite o Senhor nos chama a um caminho de obediência, um caminho de estar em sua casa, um caminho para sermos testemunhas, indo e pregando o Evangelho. Meu querido, até quando nós vamos reter aquilo que Ele nos deu? Até quando nós vamos reter aquilo que o Senhor nos entregou? Nós temos que falar, nós temos que pregar. Sabe por quê? Porque Jesus, em determinado momento, ele olhou para os seus discípulos e ele diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E se nós amamos o Senhor Jesus, nós somos revestidos e nós pregamos o Evangelho a toda criatura. Amém? Curve sua cabeça, eu quero orar por você nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é o nosso escudo. A Tua palavra é o nosso manual de fé. E que a Tua palavra, meu Deus, possa ficar cravada nos nossos corações. Nos ajuda a trilhar um caminho de obediência. Nos ajuda a trilhar um caminho, Pai, em que nós estejamos na Tua casa. E nos ajuda a trilhar um caminho em que nós somos discípulos obedientes que pregam o Evangelho em todos os lugares. Muito obrigado pelo privilégio de te servir, de te adorar, de te bendizer. Muito obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Você pode aplaudir ao Senhor? Ele merece toda a honra e toda a glória.